Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus enche o seu coração, amém? Os irmãos estão felizes? É muito importante estar feliz com o Senhor, não é? Amém? Eu quero compartilhar uma pergunta que me fizeram. Confesso que na hora que eu recebi, eu achei ela assim um pouco infantil, mas eu percebi a sinceridade do coração a ponto de trazer a resposta para você. Amém? Eu recebi ela num papelzinho, mas como eu fiquei com medo de perder, eu escrevi aqui, tá bom? Então a pergunta é o seguinte: pastor, como crer na salvação de alguém que vive na prática do pecado? Aleluia? Então eu achei uma dúvida assim muito pertinente para o nosso contexto, para a nossa vida como igreja, embora tenha sido assim uma adolescente com tão pouca idade, que é também um motivo de muita alegria para nós, né? Ter adolescentes com esse tipo de crise, né? Porque se é uma dúvida para ele, certamente ele está procurando formas, né, de entender isso à luz da palavra de Deus, e recorreu, acredito, ao lugar certo, amém? Sem nenhuma pretensão, mas recorreu àqueles que ele acredita ser uma referência. Então, vou direcionar essa pergunta para você. Como que nós, como igreja, fazemos para crer na salvação daquele rapaz, daquela moça, daquele homem, daquela mulher que vivem na prática pecaminosa? Eles alegam ter tido um encontro com o Senhor Jesus, mas continuam regularmente em atitudes reprováveis pelos mandamentos de Deus, né? Então, a minha resposta para ele foi a seguinte: como que você faz para crer na salvação de alguém da mesma forma que você creu na sua, e também da mesma forma que você recebeu. Então, a sua salvação foi concedida graciosamente mediante a fé. Então, creia que as pessoas que estão ao seu derredor foram graciosamente favorecidas pela bondade de Deus. Creia que assim como o Senhor usou de amor para com a sua vida, não considerando as suas transgressões, não olhando para o seu comportamento, mas olhando de maneira nobre para o seu espírito bondoso, decidiu nos favorecer, amém? Olha, é uma grande seta maligna que nos faz acreditar que a prática do pecado remove-nos a salvação, amém? Então, o comportamento pecaminoso, por mais terrível que ele seja, se ele for praticado por um homem, ele não pode substituir a atitude de um Deus, ok? Então, muitas das vezes, nós olhamos para o cidadão que é caloteiro, adúltero, vive em estado de prostituição, vive na mentira e, entre outras coisas, alcoolismo, uso de drogas, e somos tentados a duvidar do quê? Do novo nascimento. E aí nós, às vezes, nos pegamos questionando: será que nasceu de novo? Será que teve mesmo uma experiência com Jesus? Mas eu quero aproveitar a pergunta para falar para você: essa não é uma reflexão justa, ok? Falta justiça nessa ponderação. Por quê? Porque a salvação, ela é graciosamente mediante a fé. Não custou nada, nem condicionou ao homem nenhum tipo de comportamento. Então, aquilo que você recebe de graça não pode depois ser cobrado. Amém? Então, o que dizer da pessoa que, mesmo alegando ser nascido de Deus, ter tido uma experiência com o Senhor Jesus, vive na prática do pecado? Nós reconhecemos que ele é refém da lei, ok? Não tem revelação do amor de Deus. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Então, quanto mais recorrente é o pecado, mais legalista é o nosso irmão, mas continua sendo irmão, ok? Porque comportamento não define o nosso destino. Quem define o nosso destino é o sangue de Jesus, ok? Mas agora, o comportamento, principalmente imaturo, de transgressão, revela a quantidade de justiça própria que envolve a pessoa. A falta de revelação da graça e do favor de Deus. Então, quanto mais lei e mais justiça própria, mais pecado. Fala assim, ó, a força do pecado é a lei.
Agora, só para você fazer uma reflexão. Na área da sua vida, onde você se sente bombardeado, onde você cai de maneira recorrente, não considere dúvidas a respeito da sua salvação ou de que você é filho amado de Deus. Falta revelação do amor de Cristo. Aleluia? Então, como que vence o pecado, por exemplo, da prostituição, do adultério, da mentira, da fofoca, toda a maledicência? Como que vence? Sendo salvo? Não, salvo você já é, mas é aceitando de maneira plena e deliberada que você foi completamente aceito, totalmente perdoado. Aleluia? Quanto mais revelação do amor, mais liberdade entre os filhos. Aleluia? Ajudei ou confundi? Vamos saber no futuro. Amém? Quando Jesus voltar. Ponderação mais maldosa, né? Perversa. Glória a Deus. Então, feche seus olhos por um instante. Projeta, por favor, Efésios capítulo 2. A partir do verso 1, deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a Tua palavra revelada. Os nossos olhos querem contemplar a Sua vida e a Sua obra. O nosso coração se aquece em expectativa agora, porque nós queremos aprender do Senhor. Motiva-nos uma vez mais, promove refrigério entre nós, descanso, que a Tua palavra possa repousar sobre cada um de nós, trazendo revelação, promovendo experiências. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Então é para você essa palavra. Efésios capítulo 2, trouxe esse livro para cá, porque é um livro que eu estou lendo hoje e tem me inspirado a falar sobre a igreja do Senhor. Há 2 domingos atrás eu preguei uma mensagem a respeito da formação da igreja, e a palavra que daria continuidade àquela pregação é exatamente essa, que fala da estrutura da igreja, né? Mas eu decidi falar um pouquinho de setembro antes que ele acabasse, então nós ministramos domingo passado sinal verde, né? Para o mundo, setembro é amarelo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o sinal está liberado para o avanço, para a prosperidade, para o sucesso. Amém? Glória a Deus. Então, considerando aqui a nossa iniciativa de falar um pouquinho a respeito do que o apóstolo Paulo pretendia dizer em Efésios, quantos aqui consideram, admitem que precisam de um pouquinho mais de proximidade com o Senhor? Quantos consideram? Eu não estou falando, pastor, o senhor vive pregando aqui que Deus habita em nós, e agora o senhor vem com essa conversa de proximidade? Tem como ser mais próximo do que habitar? Então, eu não estou falando de questões posicionais, eu estou falando de experiências aplicáveis. Então, uma coisa é você saber que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, amém? Mas não é em todo tempo que a voz do Espírito se faz percebida. Não é todo tempo que você consegue acessar essa riqueza, sim ou não? Então, quanto mais proximidade, não estou falando de introspecção, não estou falando de autoanálise, não estou falando de uma leitura do homem feita pelo homem, estou falando de uma compreensão da presença de Deus. Qual compreensão? Aconchegante. Amém? Uma visão clara de que o véu realmente se rasgou e você tem perfeito, pleno acesso ao trono da graça de Deus. Quantos aqui reconhecem que precisa mais de proximidade? Para que a voz do Espírito Santo se torne como um sussurro de voz conhecida, não é bom? Às vezes eu estou aqui, aí eu sopro coisas para os irmãos aqui, eu tenho certeza que não os aborrece, pela atitude e o comportamento sérvio que eles recebem, eu percebo, foi bom, cooperou, por quê? Porque é uma voz que está alinhado com aquilo que nós nos propomos fazer. Então olha, quanto mais proximidade, mais nitidez a respeito da obra de Deus, mais clareza do propósito de Deus para conosco, amém? Eu não sei como é que você está no que diz respeito ao propósito de Deus para a sua vida, mas eu garanto para você, quanto mais revelação você tiver da proximidade, do acesso que o Senhor nos tem concedido, mais claras ficarão as coisas que o Senhor pretende fazer na sua vida, amém? Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 e até o verso 3, o apóstolo Paulo, ele está apresentando para a igreja em Éfeso a condição humana. Então, se você ler os 3 primeiros versos, você vai perceber que
que o apóstolo está falando de como a humanidade é encontrada. Qual que é o status do homem que é concebido na terra? Então ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos. E ele fala, estavam mortos em um lugar onde? Nos vossos delitos e pecados. Quando? Quando nasceram. Então ele está falando da condição humana a partir da concepção. Ele não está falando a partir do pecado ou da prática pecaminosa. Ele está falando da natureza do pecado. Se você retira um limão do limoeiro e da semente do limão do limoeiro, você planta no terreno ao lado um pé de quê? De limão. Então, todos nós éramos pecadeiros em Adão, né? E um dia arrancaram frutos e foram semeando, e foi se produzindo segundo esta natureza. E é disso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Ele está falando de uma condição natural. Até, verso 2, por favor. Aí ele continua dizendo, verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Por que andastes outrora? Porque ele está falando para igreja. Essa não é uma pregação nas praças evangelísticas, não. É uma pregação para aqueles que já conheceram o evangelho. Então, olha só, o apóstolo Paulo está trazendo à memória uma experiência. Qual? A experiência do novo nascimento. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha, condição pecaminosa não é regalia de quem cometeu pecado. É condição natural de todo aquele que foi concebido. Então, nasceu nessa terra, de homem e de mulher, tem natureza pecaminosa. Qual que é a única forma de nós nos livrarmos dessa natureza? Morrendo. Você tem que morrer e tem que nascer de novo. Então, lá na cruz, nós fomos incluídos na morte de Cristo. E lá também, para aqueles que creram, nós recebemos novidade de vida. Então, você foi feito nova criatura. O que aconteceu? Você passou da morte para a... Você passou da morte para a sua natureza era mortífera, era mortal, assim como os seus frutos. Agora você saiu da condição de pecadeiro e se tornou videira. Aleluia! Estava esperando o momento de fazer esse uso, de aplicar essa frase. Amém? Mas não digo da videira congregação, mas da árvore da vida, que promove alegria no nosso coração. Amém? Agora, dá um saltozinho ainda em Efésios, no capítulo 2, para o verso 13. Não, antes, faz uma parada no verso 8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você não precisa nem mudar de página. Estou no mesmo capítulo, ninguém está com a Bíblia, né? Se tiver, está no celular. Amém, é assim mesmo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Olha aqui para o texto bíblico. Troca a palavra dom de Deus por presente, ok? Para o quê? Para você ter revelação de que Deus deu um presente. Quem que você presenteia? Seus inimigos? São seus dissabores? São as pessoas que te perseguem? É quem te persegue, você acorda assim, num belo dia e fala assim, vou dar presente? É assim que você faz? Não. Você presenteia quem você tem interesse de agradar. Quem você ama, sim ou não? Com quem você celebra aliança, com quem você quer continuar caminhando. Então, Deus queria continuar caminhando com você. Ele tinha disposição de continuar com você no time. Sabe como é que é o nome disso? Fala assim, misericórdia. Exatamente. Então, ele poderia muito bem, por causa do pecado, ter riscado você do time. Falar assim, olha, para esse jogo você não vai. E não tem banco de reservas para você, só sobrou o caixão, você vai morrer agora. Mas não foi o que ele fez, ele falou assim, olha, mesmo merecendo a morte, eu tenho um desejo tão profundo no meu coração de continuar compartilhando vida com você, então eu vou te dar um presente. Aí entregou uma caixa bonita, muito bem embalada, com um laço dourado de ouro puro. Ela nem foi coberta com papel de presente, mas um linho finíssimo. E aí quando abriram a caixa, tinha um lindo presente chamado, fala assim, Jesus. Ele é o presente que foi dado.
Ele foi o recurso que veio dos céus para a sua salvação. Então, você passou da morte para a vida. Como? Através da bondade de Deus. Através do quê? Da bondade de Deus. É da sua bondade? A sua disposição de orar? A sua devoção quanto ao texto bíblico? O seu quebrantamento? O seu arrependimento? Não. Único, exclusivamente, porque é Deus misericordioso. Olhou para você e falou, está falido. Se eu não enviar recurso, vai fechar a fábrica. Eu quero salvá-lo, então ele te presenteou. Como é que é o nome disso? Fala assim, graça. Favor e merecido. Você não merecia a morte, mas recebeu presente, vida abundante de Deus. Próximo. Porque pela graça sois salvos. Volta um pouquinho, só para me ler o finalzinho que eu comecei. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Por quê? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, excluiu as suas obras, para que você não pudesse ter glória naquilo que é obra de Deus. Então, Deus não compartilha da sua glória, reserva a sua bondade em si e concede para nós, única e exclusivamente para desfrute. Quem conserva a bondade de Deus é o próprio Deus, ok? Então lembra da pergunta que nós fizemos aqui no começo, propositalmente? Uma vez presenteado, não é elegante, nobre, não parece ser papel de um rei, dar presente e revogar. É ou não é? Talvez o seu pai, o seu cônjuge, já te deu um presente assim muito bom, e depois, pá, jogou na sua cara. Quanto custou? É isso que você faz, te matriculei lá, custeei, te dei carro para você fazer curso superior, e é assim que você me recompensa. Alguém já ouviu isso? Não levanta a mão. Às vezes é assim que nós nos relacionamos, porque essa é a bondade limitada dos homens. Mas olha, nem você que é mau gostaria de fazer isso. Quando você presenteia, você faz deliberadamente. Sua vontade é de cooperar. Seu desejo é de alegrar, encorajar, inspirar, ver a pessoa feliz e altaneiramente avançando. Sim ou não? Talvez, né? Então vamos lá? Então ele faz isso porque quer, exclusivamente porque é bom. Segue, verso 10. Nenhum homem se glorie, pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então olha só, ele recondiciona você, ele te faz nova criação, ele te chama de obra de arte das mãos do Criador, feitura dele. Eu falei aqui, no dia que nós compartilhamos o começo dessa ministração, que a palavra feitura no original é poema, de onde nós tiramos a palavra portuguesa de poema. Então, é uma obra de arte, é aquilo que Deus parou para gastar os seus neurônios, escolheu as melhores palavras ou o melhor material para emitir ou expressar a mais bela das suas atitudes, dos seus comportamentos. Ele está te chamando disso, obra de arte. Ele está falando assim, ó, te fiz poema para as boas obras. Aleluia! Quais obras? As obras que eu de antemão preparei para que você andasse. Ele está falando assim, lembra quando eu sonhei com um homem, imagem e semelhança minha? Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, eu tinha um propósito. O homem infelizmente se perdeu, mas graciosamente, mediante a fé, eu o resgatei com mão poderosa. Te fez obra-prima minha, e agora está aí as veredas para você passear e manifestar a minha obra. Amém? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Então, glória a Deus, eu não preciso falar mais nada, vou embora. Amém? Mas é só a introdução. Fala assim, glória a Deus. Eu fico assim tão empolgado com o que Deus tem feito no nosso meio e a quantidade de revelação que Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. Eu sou tão abençoado quando eu descubro essas coisas e corro. Uma das minhas maiores dificuldades é quando essa luz que eu tento transmitir para você aqui no culto brilha na segunda-feira. Porque aí eu fico assim o tempo todo pensando, nossa, mas ainda é segunda.
Eu vou fazer uma live para falar. Eu falei, não, mas se eu falo numa live, fica batido no domingo. Eu gosto de trazer assim as coisas com aquele aspecto assim de comida fresca, saindo do forno. Não, então eu vou falar outra coisa na live e fico naquela tentação. Então é muito bom quando o Senhor me dá a revelação cedo, mas é muito bom também quando Ele é pontual. E me entrega assim, né, as cozinheiras aqui. Sabe quando você vai para a cozinha para desfilar com os seus talentos? Você não tem assim bem certo o que você vai fazer, mas você abre a geladeira, dá uma olhada no que tem, pega 2 ou 3 ingredientes, põe na bancada, dá uma olhada na sua despensa de temperos, condimentos, você dá uma olhada, pega, aí você fala, vou colocar aqui um pouco disso, daquilo e tal. Não tem nome. Alguém já fez isso? Só o pastor? Faz demais, né? Aí você faz lá um negócio, mas fica bom. Aí você combina com um arrozinho comum, feito na hora, você corta, mistura no arrozinho branco. Ninguém está com fome. Não adianta servir alimento bom se você não quer comer. É muito bom quando isso acontece. Amém? Aí vamos voltar aqui para o que Deus quer falar para nós. Efésios capítulo 2, agora verso 13. O título que eu dei para essa mensagem, eu vou falar ele agora, porque semana passada eu fiquei sentido de Deus ter me dado um título assim que eu achava tão legal, que colava sinal verde, né? Setembro amarelo, sinal verde. Eu não falei, ministrei a palavra, mas não mencionei. Falei, não, tinha que ter falado. O objetivo era mostrar que as passarelas estão liberadas. Eu não falei. Então eu quero falar para você, o título que nós colocamos nessa mensagem é Mais Perto, Eu Quero Estar. Amém? Eu estava cantando essa música, ouvindo, tem essa prática de ouvir louvor, graças a Deus. E aí o Senhor foi me trazendo revelação dessa proximidade. Então, Efésios capítulo 2, verso 13, se você está com caneta aí, grifa forte na sua Bíblia. Se você está com um celular, faz um destaque, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, aonde? Quando? Agora é uma condição de espaço-tempo presente, ok? Então, se você pegar o texto bíblico, amanhã vai estar escrito agora, now, nesse exato momento. Daqui meia hora, se você pegar o texto bíblico, Efésios capítulo 2, agora. Então, é uma verdade 100% atual. Se daqui 10 anos você abrir a Bíblia, pesquisar aqui o texto, Efésios capítulo 2, verso 13, now, agora. Depois de pecar, o que está escrito? Agora, ok? É importante você saber disso. Então ele está falando, mas agora, no exato momento, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe. Antes quando? Versos 1, 2 e 3, lembra? Antes estavam longe, mas foram aproximados a quem? A Cristo Jesus por meio do... Lembra dos versos 8, 9 e 10? Então, Efésios capítulo 2, os 3 primeiros versículos, condição humana. Os versículos aqui do meio fala da bondade, da misericórdia, da graça e do favor de Deus. E agora aqui ele está falando de uma aproximação. Ele fala assim, ó, vocês foram aproximados pelo conhecimento. Amém? Porque se você não tiver conhecimento, não tem como se aproximar. É ou não é? Você se aproxima de um desconhecido? Sim ou não? Não, desconhecido, você recebe desde pequenininho um conselho. Olha, não fala com estranho. Não fala com estranho, não fala com estranho, não fala com estranho, não fala com estranho. E aí você chega, dá uma olhada, não conhece ninguém, fica no celular. É assim ou não é? Sim, por quê? Porque você aprendeu que você não fala com estranho. Então, conhecimento promove aproximação de Deus. Sim ou não? Não. O apóstolo Paulo está falando da verdade. Ele está falando que você foi aproximado pelo sangue. Você pode conhecer toda a Escritura. Você pode conhecer Deus mitológico. Você pode conhecer toda a ciência, toda a palavra dos anjos. Você pode conhecer tudo que essa terra puder te fornecer. O conhecimento não consegue promover proximidade. Quem te aproxima é o quê? O sangue de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas se eu não tomar conhecimento... se você não tomar conhecimento, o sangue continua te aproximando. Tem lugar para o conhecimento? Tem.
Conhecimento é útil para o desfrute. Se no momento da crise você percebe que o Senhor dos Exércitos está com você na batalha, sua postura muda ou não? Muda. Eu vejo que quando o Noah está com um problema assim, no contexto da criançada, e tem um menino um pouco mais forte, e ele se sente assim acuado e vê que ele não vai dar conta de resolver o problema sozinho, o olho dele passeia, ele fica procurando o Senhor Jesus, porque ele é um homem espiritual, e quando ele vê Jesus, ele corre na direção e ele se posiciona. Agora ele espera o inimigo, bem aqui, ó. Para ele, Jesus sou eu, estou do lado do Senhor dos Exércitos, vem agora, estou bem suprido, sim ou não? Exatamente, então o conhecimento te condiciona. Desfrute no momento das suas batalhas, mas só o sangue de Jesus promove a aproximação. Você foi aproximado pelo sangue poderoso do Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus, sim ou não? Isso é verdade? É verdade ou não? O pecado te separa de Deus? Sim. Deus só pode se aproximar daquele que é justiça, é justo. Deus não tem comunhão com trevas. Então, se há pecado em você, não tem relacionamento. Então, agora, eu vou fazer uma asseveração assim mais forte. É a sua conduta quem te aproxima. É verdade ou não é? Sim ou não? Estou gostando, está entendendo. Já entenderam que é uma armadilha. Não, a sua conduta moral, diante do pode ou não pode, certo ou errado, não tem poder de aproximação. Quem te aproxima é o sangue de Cristo Jesus. Uai, mas e o que é que nós fazemos então com a questão dos nossos pecados? Aí eu volto lá na resposta. Onde é que os pecados foram perdoados? Na cruz de Cristo. Só os pecados passados? Só os pecados presentes? Só os pecados futuros? Não, todos os pecados. Na cruz houve execução total de perdão. Até porque você não era nascido naquela época. Tem alguém aqui que é da época de Jesus? Tem? Não tem, né? Se tivesse também ia ficar escondido, né, Drácula? Esconder sua identidade de nós, né? Mentira, aqui não tem nada oculto. Não diante dos meus olhos, são como chamas de fogo. Toda vez eu juro que eu não vou pregar desse jeito, sabia? Eu acho feio demais a minha postura diante da tela. Essas risadas, esse andar para lá e para cá. Aí, olha, eu posso ensaiar, já amarrei meu braço aqui, já fiz de um tudo, já coloquei aqui uma barreira para mim ficar só aqui atrás do púlpito, igual meu mestre, pastora Luísa, aí não dou conta. Então vai desse jeito mesmo, amém? Amém. O que importa é que o alimento esteja sendo liberado para a glória de Deus. Então, olha só, a aproximação não é promovida por conduta moral ou pureza comportamental. Por quê? Porque quando você peca, aquilo que tinha poder de promover separação já foi resolvido. Aleluia? Ok? Como que ele resolveu o pecado? Ele recebeu juízo em si. Amém? Então, Deus não está mais trabalhando, objetivando te libertar do pecado, porque no que diz respeito à liberdade quanto ao pecado, ele disse uma frase, ou uma palavra, uma frase, está consumado. Essa obra eu já terminei. Vou seguir com o meu plano. Volta lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Qual que era o plano? Obras que de antemão foram preparadas. Então, quando ele fala de salvação no verso 8, ele fala que você assume uma nova posição, feitura dele, você foi feito obra de arte por causa da obra da cruz, ele fala agora das obras. Então, Deus não salvou você para você ficar se salvando no que diz respeito ao pecado. Amém? Mas tem muito crente que está lutando contra o pecado, ainda dá um nome a isso de obra de Deus. Chamam de santidade e um monte de outras coisas, mas as obras de Deus foram de antemão preparadas por Ele. Aleluia! Os pecados foram resolvidos na cruz. Então, não é pelo conhecimento e também não é pela conduta moral. Outra coisa, o apóstolo Paulo aqui também não disse que você é aproximado porque tem uma natureza boa. Já encontrou alguém que assim é bom? A pessoa é boa. Eu já conheci muitas pessoas que quando alguém fala assim, fulano brigou com ciclano, eu falo, tem problema.
Porque para brigar com o ciclano é só se fosse um louco desvairado. O ciclano é uma bênção. Parece até que não vive, ele parece até estar morto. Já conheceu alguém assim ou só eu? Tem gente que não ofende ninguém, passa despercebido, caladinho, não tem problema. Não é? Vocês nunca conheceram alguém assim? De natureza boa? Não, vocês estão pobres de amizade. Só conhece problema? Só tem amigo problemático, fofoqueiro, intrigueiro? Oh, sangue de Jesus tem poder na sua vida. Eu conheci muita pessoa boa, pessoa de natureza boa, pessoa que eu olho para ela e falo assim, rapaz, para brigar com uma pessoa dessa, só se eu tivesse enlouquecido, porque é impossível. Capaz de se eu bater na face aqui, ele me pedir desculpa, ou me desculpa porque minha cara estava no caminho da sua mão. Eu já conheci pessoas assim. E tem gente que acha que porque tem essa natureza, por quê? Porque quem tem essa natureza sabe que tem. Aí ele vê a explosão de todo mundo, mas ele sempre tem uma saída categórica, paciente, sim ou não? Sim, tem gente que sabe se desembaraçar. Esses dias eu me envolvi numa confusão, eu sei que não parece que eu sou brigão, e eu não sou mesmo, mas eu me envolvo nessas confusões quando o assunto é a palavra de Deus. E alguém me falou assim, vendo que não conseguiria brigar, olha só o que eu estou falando, vendo que não conseguiria brigar, falou assim, vocês aprenderam como é que faz para não ter confusão, né? Mas eu quero falar para você. Tipo assim, ele colocou na conta de uma habilidade, um talento, que eu tinha desenvolvido, e pelo jeito ele colocou eu, minha esposa, meus filhos, na conta de um povo, e eu gostei disso, né? Ele considerou que a igreja, na minha opinião, foi isso que aconteceu, ele foi espiritual, mesmo sem saber. Vocês aprenderam como que faz para não brigar, né? Eu sei, eu entendi, aí você retrocedeu para não ter briga, mas eu quero falar para você que o meu ponto de vista é esse. E eu falei, amém, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista. Eu também tenho, assim, algumas coisas a observar, mas está tudo bem. Se você pensa assim, eu respeito. E seguir a vida, né? Então, assim, uma transmissão de comportamento. Aparência boa, sim ou não? O cristão tem que dar parecer assim? Sim, né? É o que se espera. Ninguém espera que alguém que teve um encontro com Jesus seja brigão, mal educado, arruma confusão em todo lugar que entra. Essa é a expectativa? Não. Mas olha só, no que diz respeito à proximidade, não é a sua natureza, a sua temperança ou as suas habilidosas manifestações de bondade que te aproximam de Deus. Aleluia? Não manifesta nada não, para você não passar vergonha, tá bom? Segura o ímpeto aí. Mas quantas vezes você já não acreditou que você precisava do pastor, porque o pastor sabe de alguma coisa que você não sabe? Tem acesso a um lugar que você não tem. A oração do pastor tem um peso diferente. Eu acho que ele tem assim uma pechada com Deus que eu não tenho ainda. Eu vou falar com ele, a sabedoria pinga lá primeiro. Não manifesta nada não. Mas olha, às vezes o comportamento expressa isso. De que você não percebe que o véu se rasgou completamente. Eu não estou falando que você não tem que vir aqui aprender comigo não. Porque não tem como você descobrir isso se não tiver quem pregue. Então não tem nada a ver, você tem que vir mesmo. Mas olha, você tem que vir, colher o tesouro e fazer os investimentos corretos. Sim ou não? Para o valor aumentar, para os recursos crescerem, a riqueza ser estabelecida. Então olha só, você toma posse de uma realidade, que é essa. O acesso foi liberado. Então o conhecimento que repousa sobre a vida do pastor está para mim. Como que eu faço para desfrutar? Como que eu faço para experimentar? Sim ou não? Sim, alguns. Deveria ser essa a postura, deveria ser esse o comportamento. Mas olha, na maioria das vezes, o que nós acreditamos? Que o Senhor faz escolhas. Algumas pessoas têm uma fé específica. Algumas pessoas têm vida mais consagrada. Esses dias alguém bateu no meu ombro e falou assim, o senhor bebe? Eu falei, não, não bebo. Ele falou assim, você é consagrado, né? Eu falei, eu sou. Aí em seguida ele falou assim, então você não é da videira, né? Eu falei, como assim, irmão? Eu sou da videira toda a vida. Mas você veio de outra igreja, você aprendeu a doutrina e depois você veio para a videira. Eu falei, não, eu sou da videira desde quando? Na verdade eu nasci na videira. Nasci de novo, morri e estou aqui até hoje ouvindo o pastor Aloysio. Aí ele ficou assim espantado, porque ele não acredita que uma virtude dessa, não beber, possa aparecer no nosso meio. Os irmãos estão bebendo por aí? Hã? Só pode, porque para mim ouvir umas coisas dessas, vocês devem estar no boteco, porque ninguém me viu no boteco.
Oh, Deus do céu. Me ajuda a pregar só o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só. Não é a sua bondade, nem a sua natureza boa, nem o seu comportamento bom. Também não foram as suas obras de justiça que foram compensadas a ponto de te dar posição no reino de Deus. Então, às vezes você olha e fala assim, não, o pastor é um homem que não se envolve em problemas, então certamente ele tem mais acesso do que eu. Isso é verdade? É verdade ou não? É, né? Você acha que é. Não tem problema não, estou aqui ao seu dispor para te servir. Mas a verdade é que o acesso foi promovido pelo sangue. O sangue passou lá na sua casa? Sim, derramado sobre a sua vida? Então o acesso foi liberado e você foi aproximado pelo sangue. Não de obras humanas, ok? Mas da obra de Cristo lá na cruz. Outra coisa, não há nada que você possa fazer. Então, tire da cabeça, remova essa ideia dos seus pensamentos de que existe alguma religião compatível, alguma estrutura religiosa que te favorece acesso. Então, você pode chegar aqui na videira, no momento do louvor, e vale a pena lembrar, o louvor está uma bênção, né? Uma bênção, eu tenho gostado, os irmãos estão realmente se consagrando para isso, e isso muda o patamar da nossa reunião, eleva, então tem sido muito bom. E você pode vir e ter uma experiência no louvor, né? Assim como se tiver muito quente aqui, todos os ares estiverem desligados, você pode ter uma experiência com o ambiente. Nossa, aqui não é legal não, né? Você pode fazer esse tipo de avaliação, mas ela é toda ligada a uma atmosfera física, ok? Pode ser que mesmo sem ar-condicionado tenha a vida de Deus fluindo. Se a vida de Deus está fluindo, ela também está acessível para você, amém? Você pode se achegar apesar do ambiente. Então, nenhuma estrutura religiosa tem poder de te aproximar. Em outras palavras, o que é religião? Religião é aquilo que o homem pode fazer para ganhar acesso no reino de Deus. Então, toda religião se baseia exclusivamente nisso. O que você pode fazer? Você pode orar? Então, quem ora tem acesso. Quem não ora não tem acesso. O que você pode fazer? Jejuar? Então, quem jejua tem acesso. Olha, eu não estou falando nada contra as disciplinas espirituais. Eu oro e jejuo, mais do que os demais. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu acredito que é isso que você espera, não é? Um pastor que ore pelo menos mais do que você. Sim ou não? Se você chega assim, pastor, vamos orar, e eu falo assim, não, vamos assistir o jogo do Flamengo. Aí eu falo, eita, mas pastor carnal, é ou não é? O normal é você chegar me chamando para orar, e quando você chega eu já estou de joelhos. Eu vi para você, eu sabia que você vinha. Eu vi você debaixo da figueira, é assim ou não é? Aí você fala, meu Deus, esse homem, era desse que eu precisava. Amém, pastor, põe a mão aqui, vai funcionar. Mas olha, a religião é impotente para te aproximar. Não é pelo dízimo, não é pelas ofertas, não é pela vitória sobre o pecado, não é por ter largado uma vida de pecados, mudar de conduta, não. Porque tudo isso é religião. A aproximação é feita pelo sangue de Jesus, exclusivamente. Estou sendo muito insistente? Espero que sim. Outra coisa, é mais próximo de Deus quem tem uma fé maior e mais forte. Não, eu não consigo me sentir mais próximo, pastor. Por quê? Porque eu não tenho essa fé ainda que os irmãos falam ter. Eu não tenho essas experiências que os irmãos fazem advertências que têm. Eu não tenho essa sensibilidade. Então, olha só, não tem nenhuma fé mística o suficiente para te dar posição de primazia. Porque quem te concedeu posição de proximidade foi o sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, às vezes, você olha e desconsidera o tamanho da sua fé. Olha, a respeito de fé, tem duas coisas que vale muito a pena você considerar. A primeira é quando Jesus ensina sobre fé. Ele fala assim, olha, do tamanho de um grão de mostarda. Na época, provavelmente, era a semente mais desprezível no que diz respeito ao seu aspecto. Era a menor que tinha. Então, ela era desprezível porque você poderia... Depois você coloca lá na internet, grão de mostarda, que você vai ver, você coloca ela na palma da mão, você não sabe se é uma pinta ou se é uma pulga. Muito pequena. Mas ele fala, olha, se a sua fé for assim, você pode falar para um morro de Arantina. Como é que é a cidade aqui das cachoeiras?
Você pode, Oruana, você pode falar para os picos de Oruana, ergue-te e lança-te no Rio Verdão, que assim é que vai acontecer. Então por que ele fala isso? Porque o que ele estava para operar, ou o que ele estava para condicionar como vida e obra para os salvos na terra, não considerava tamanho e força de fé. Vixe, agora eu arrumei um problema. Então o tamanho da fé não define? Não define. Agora o nível de proximidade é decisivo. Então a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Romanos capítulo 12, verso 3. Porque você precisa dela para estar em Cristo Jesus. Uma vez que você está em Cristo Jesus, você só precisa agora ter os olhos abertos para o poder do sangue, porque o sangue te aproxima. Amém? Amém mesmo? Eu não sei se é amém assim direito, porque eu ataquei sua fé agora. Então tem gente que vai levar assim em consideração, fazer algumas observações, depois tirar o que quiser do que eu preguei. Vai estar gravado aqui, depois você não vai poder pôr palavra na minha boca não. Mas olha o que diz aqui, ó. Pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que você alcançou. É você que alcança uma medida de fé? Com vida devocional, com práticas religiosas? Não. A medida de fé que Deus repartiu a cada um. Qual que é a medida de fé que Deus repartiu para cada um? A medida de fé suficiente para você ser salvo. Porque quando você é liberto do pecado, lá na cruz, você é posto em posição mais que vencedora. Você é posto em Cristo Jesus. Ok? Jesus tem carência de alguma coisa? Sim ou não? Não, Jesus é suprido em tudo. Em tudo. Então olha, se você tinha fé do tamanho de um grão de mostarda para estar em Cristo Jesus, agora você só precisa ter revelação de aonde você está. Quem é esse que te abrigou? Amém? Amém, hein? Aleluia, glória a Deus. Então não é o tamanho da fé, não é a sua admiração pelos ensinos de Jesus. Olha, eu escrevi uma frase aqui que vale a pena ler. Ó. O que salva você não é o que Jesus ensinou, é o que Jesus fez. Então você pode olhar para os ensinamentos e falar, isso é bom, vou aplicar na minha vida financeira. Você pode olhar para os ensinamentos e falar assim, isso é perfeito, vou aplicar no meu casamento, na criação dos meus filhos, na minha vida própria. Pode ou não pode? Sim, mas isso ainda não tem poder de aproximar você. Só pode ser feito pelo sangue de Jesus. Você pode vir para o culto a título de buscar conhecimento, sim ou não? Mas conhecimento daquilo que Jesus ensinou não tem poder para te aproximar do lugar de vitória. Só o sangue de Jesus pode fazer isso, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, olha, o que salva você não é o que Jesus ensinou, é o que Jesus fez. Aleluia! Porque o que Jesus fez foi feito por Deus, não foi feito por mãos humanas, é perfeito e pleno. Então ele operou de uma vez para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, olha só, estou chegando no final. Último conceito a ser removido. Sangue de Jesus tem poder. Nada adianta conhecer o amor de Deus se não tiver revelação do poder do sangue. Deus é amor, sim ou não? Sim. Crescer em revelação da imensidão desse amor nos aproxima? Não. Só há proximidade pelo poder que há no sangue. Olha, às vezes a igreja cai de maneira conjunta em ciladas malignas. Quer ver eu mostrar um exemplo? Quando nós lá atrás éramos seres esquisitos na terra, lembra? Há 1,5 décadas atrás, crente era um objeto, era um trem esquisito. Ele empurrava uma bicicleta e carregava uma Bíblia debaixo do braço. Tinha pouquíssimas amizades, um estilo de vestir muito estranho. Ninguém queria ser cristão. Por quê? Porque era uma figura assim completamente exótica. Era uma coisa que acontecia no bairro. Tanto é que os filhos iam para a escola e como é que eles eram chamados? Ou de crentinhos ou de pastorzinhos.
Não era? E era um chamamento assim muito pejorativo, sim ou não? Sim, mas olha, junto com esse movimento que deu início a tudo aquilo que nós vivemos hoje como igreja, o crente surgiu com um bordão, com esse poder de aproximação. Qual que era o bordão? O sangue de Jesus tem poder. Aí os crentes passaram a falar isso, só que se tornou um bordão religioso, sem função, sem aplicação na vida dos crentes, até que entrou em desuso. Então olha só, às vezes a cultura rouba a sensibilidade. Hoje pouquíssimos crentes usam essa fala, a menos quando falam assim em tom de brincadeira. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar, o sangue de Jesus tem poder. Se você clamar pelo sangue, ele é poderoso para remover você do meio das circunstâncias, do meio da tempestade, do meio da batalha e te colocar num lugar de paz, vitória, prosperidade e saúde. Aleluia! Amém, glória a Deus, espero que você esteja entendendo mesmo. Então olha só, há poder no sangue de Jesus, e o sangue é quem consolida a nossa fé. Por quê? Porque na medida que você percebe a proximidade, você consegue experimentar da presença, amém? Então o sangue, ele tem pelo menos dois aspectos nesse contexto, é lógico que tem muito mais, mas o primeiro é que o sangue promove expiação. Expiação do quê? Dos nossos pecados, das nossas dívidas. A palavra expiação aqui pode ser traduzida por quitação de débito. Então, é o pagamento das nossas dívidas. Então, por que pelo sangue nós podemos nos aproximar? Porque a dívida foi paga. Aleluia? Então, o William me empresta R$2.000 para mim resolver um problema, trocar o pneu do carro. Eu vou lá, compro um jogo de pneu, falo para ele, William, daqui 20 dias o dinheiro está na mão. E aí, dá 21 dias e o dinheiro não aparece. E aí, tudo que eu não quero é ver o William, sim ou não? Ué, por quê? Porque a hora que ele apareceu, eu falei, o irmão veio. Se eu for lanchar depois do culto, eu fico olhando primeiro para onde ele vai, porque se ele for para a direita, eu vou para a esquerda. Imagina, você está devendo R$2.000, aí você chega lá na praça, vai pedir um lanche, senta o William com a família. Aí você, Jeová. Por quê? O que você conclui? Ele está olhando para mim, tipo assim, para me pagar você não tem, né? Mas para lanchar? Será que se você economizasse no lanche, você não conseguiria arcar com as suas responsabilidades? É ou não é? Tem como se aproximar em dívida? Não, por isso o sangue promove expiação. Paga as suas dívidas. E aí se eu sei que o Mateus aqui chegou, falou assim, pastor, amo a vida do Senhor, senti no meu coração te abençoar. Eu, é mesmo? Sim, como é que é essa bênção? Ele fala, R$2.000. Eu falo, não deposita aqui não, deposita lá. Não é? Aí ele vai, joga o sangue por cima do pastor. Aí eu posso agora passar na frente dele, ó. Tá olhando o quê? Não é? Posso olhar tranquilamente, posso me aproximar, posso até pedir para ele licença. Não, dá licença daqui que eu reservei esse lugar para mim. É ou não é? Posso sentar ali junto com ele, colado. Posso até passar o braço no ombro. Por quê? Houve expiação. Segundo aspecto, aliança. Então, o sangue promove quitação de dívida, mas o sangue também celebra aliança. O que é aliança? Aliança é associação. Momentos antes de se despedir da terra, Jesus faz algo com os discípulos. Ele ceia com eles, em sinal de aliança. Temos uma aliança, pão e vinho, que apontavam para o corpo, que seria moído na cruz, e o sangue que seria vertido na cruz. Então, o pão e o vinho são memoriais da obra da cruz. Era uma forma que ele tinha de falar assim, olha, nós temos uma aliança, né? Quando você que é casado se casou, tudo que era seu passou a ser dele. Tudo que era dela passou a ser dele. Por quê? Porque entraram em aliança. Então, pelo sangue, primeiro, você não deve mais nada. Tem liberdade para andar, cabeça erguida e próximo daquele que tinha algo para te cobrar. E segundo, tudo que era de Jesus, agora também é seu. É o que acontece no casamento. Então, você vai casar lá com a sua esposa, e o avô dela é milionário. E aí, viveu bastante nessa terra, parte para a glória. Ela recebe uma herança. A herança é só dela? Não, a herança é de vocês, porque vocês têm uma aliança. Lá na cruz, ele recebeu tudo que você tinha. O que você tinha? Tuberculose, dengue, covid, problema, né? Mais problema.
outros problemas e pecados, e enfermidades, tudo isso que era seu, estava na sua conta, foi para a conta de Cristo lá na cruz. E o que era de Cristo? Poder, honra, glória, domínio, riqueza, conhecimento, sabedoria, cura. Foi para quem? Para você. Aleluia? São os dois aspectos do sangue. Esse é o princípio da aliança. Então, essa aliança te aproxima a ponto de nós podermos celebrar a paz. Aleluia? Não vai dar tempo de eu fazer tudo aqui que eu escrevi? Para a glória de Deus, né? Para a gente não fugir do assunto, nem da nossa cultura. Mas olha só, quando o sangue é aspergido lá na cruz, ele promove 2 tipos de reconciliação. Por causa da expiação e por causa da aliança. Uma é a reconciliação entre o homem e Deus. Então, é uma reconciliação vertical entre os céus e a terra. E outra é o problema que o pecado promove entre os homens. Então, a obra da cruz reestabelece linhas de comunicação e de relacionamentos por meio de uma aliança. Então, além de você voltar a ter acesso e proximidade com os céus, a cruz permite que você seja próximos daqueles que receberam uma promessa. Então, lá na cruz, você é feito família de Deus. Até o evento da cruz, quem que era a família de Deus? Os descendentes de Abraão. Tem alguém aqui que é descendente de Abraão? Alguém já pesquisou a árvore genealógica? Já viu? Sou descendente de Abraão. Não vim nem da África, né? Não, ninguém nunca fez isso? Não? Então, se você lê Gênesis, de Gênesis até Apocalipse, mostra para você que no dia que você creu em Cristo Jesus, você foi feito filho da fé, posto na família de nosso pai Abraão. Então, além de uma proximidade com Deus, você foi aproximado, integrado na família da fé. Se você é descendente de Abraão, você é descendente e herdeiro de uma promessa. O que Deus promete para Abraão? As riquezas deste mundo. Aleluia? Aleluia? Então, a obra do sangue te aproxima para te lembrar que você é descendente do povo judeu. Glória a Deus. Por último, Cristo derrubou completamente a parede de separação. O que nos separava da promessa feita a Abraão? A lei. Tanto a lei moral, os mandamentos, quanto as ordenanças, quanto os juízos de Deus. Amém? Então, projeta Mateus capítulo 12, verso 1. Mateus 12, 1. Prometo que eu vou terminar aqui. No que diz respeito aos mandamentos, nós devemos considerar as ordenanças como principais. Então, tem 3 bases e fundamentos as ordenanças de Deus a Israel: a circuncisão, o sábado e a dieta alimentar. Então, tinha 3 coisas que evidenciavam que você não era judeu. Primeira delas, a circuncisão. Segunda, o trato com o sábado. E terceira, aquilo que você comia, né? Quem come bacon está fora, não pode. E olha só, o trato de Deus na sua inclusão e na sua aproximação. Mateus capítulo 12, verso 1. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Olha, que dia que eles entraram no campo? No sábado. O sábado judeu deveria ser guardado, era dia do Senhor. Mas Jesus com os seus discípulos entraram no campo e colheram espigas para comer. Segue. Os fariseus, porém, vendo o que acontecia, disseram-lhe, olha só, vale aqui nós não temos tempo, mas vale muito a pena fazer essa observação. O fariseu viu, às vezes nós cristãos não consideramos que os da lei estão de olho em nós. Jesus estava tocando o ministério dele, pouco preocupado com o que estava acontecendo, mas os fariseus estavam preocupados com a vida dos outros. É ou não é? Olha, o que eles tinham a ver com o estômago dos discípulos que estavam roncando? Mas a Bíblia fala que ao fazer aquilo no dia de sábado, foram pegos em flagrante delito. Por quem? Pelos religiosos legalistas, os fariseus. Vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito em dia de sábado. O que não era lícito em dia de sábado? Nem colher, nem comer.
Sábado era dia do Senhor, dia de consagração. Segue. Ele está falando, olha, seus discípulos estão quebrando a lei. Mas Jesus lhe disse, não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Segue. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes. Então, olha só, tinha uma exceção na lei. Tinha alguém que podia sim comer. Quem que era? O sacerdote, ok? O sacerdote estava lá dentro. Então, durante o sábado, por ser sacerdote, ele poderia comer dos pães da proposição. Mas olha, Davi, muito antes da manifestação da obra da cruz, ele já tinha uma revelação da graça e do favor de Deus, a ponto de entrar na casa de Deus e agir como os filhos de Deus. Sabe qual que é um dos aspectos dos filhos de Deus? Reis e sacerdotes. Eles quebraram a lei. Mas por que quebraram? Porque no Senhor haviam sido feitos nova criação, haviam sido reposicionados, imagem e semelhança havia sido restaurada, e eles haviam sido feitos reis e sacerdotes. Deus quebrou a lei? Não, ele cumpriu. Por quê? Porque aqueles que são feitos sacerdotes do Deus Altíssimo podiam se comer no dia de sábado. Vai lá para o verso 13, só para mim terminar, verso 13. Como que Jesus termina essa discussão? Então disse ao homem, 12? Eita, perdi, hein? Não é Mateus, capítulo 12, verso 1, volta rapidinho, o final desse momento. Aí entrou na cura, aquele tempo, passou Jesus pelas searas, não, aí está no 1, vai para frente, rapidinho, que nós estamos sem tempo. Alguém procura para mim aí quando ele fala que é Senhor do sábado? Alguém consegue? Abre aí, Mateus, por favor. 4, eu já li, 5, verso 5. Não lestes o que fez Davi, verso 6. Aqui está quem é maior que o templo. Jesus falando para os fariseus, próximo. Isso, 12, 8. 12:8. Jesus termina essa conversa falando assim, o Filho do Homem, falando de si mesmo, é o Senhor do descanso. Então, uma das ordenanças que preserva o sábado é vencida por Jesus, Atos capítulo 10, verso 9. Vamos ficar de pé para dar assim uma impressão que eu já acabei? Atos 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto na cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de... Olha, Pedro foi orar, e olha o que aconteceu. Próximo. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Aqui está falando de um lençol de 4 pontas. O 4 na Bíblia aponta para a criação. E fala que os seres viventes, na imagem que Pedro teve, eram répteis e animais pedestres. Então, toda sorte daquilo que era criado. E o que ele ouve da boca de Deus? Mata e come. O judeu tinha uma ordenança que ele preservava. O judeu não mistura a carne do novilho com o leite da mãe, não come. Ou seja, não come filé à parmegiana, porque não pode misturar leite com carne de vaca. Ele não... Os irmãos estão com fome, né? Vou usar outro exemplo. Mas olha, Deus mostra para Pedro toda sorte de animais, quadrúpedes, pedestres criados e fala assim, olha, mata e come. Então, o Senhor do sábado é também Senhor da dieta. E por último, Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, é aliança. Ele está chamando de falsa uma aliança que caducou. Qual aliança? A velha aliança. O sangue de Jesus promove celebração de uma nova aliança. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha,
não é mais pela circuncisão ou incircuncisão, é pelo poder aproximador do sangue de Jesus. Para nós terminarmos assim, de verdade mesmo. Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido, aleluia. Esse é o mandamento. Jesus removeu a circuncisão, removeu a lei da dieta, se fez Senhor do sábado e nos deu um novo e vivo caminho. Amor. A lei da nova aliança. Aqueles que são aproximados pelo sangue são também convidados a amar um ao outro como Deus, como Jesus nos amou.